Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer algo diferente aqui. Vamos fazer um vídeo resposta. O que ocorre? Um irmão, um irmão bastante, bastante educado, ele me fez uma pergunta a respeito do tema do quarto mandamento da lei, que é o dia do sábado, não é? Ele queria saber minha resposta a respeito, o que eu penso a respeito de alguns textos que ele citou, que aparentemente justificam o porquê de os cristãos de hoje em dia não guardarem mais o sábado. Então, eu vou tentar responder um dos textos neste vídeo rápido aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. O primeiro texto, eu anotei aqui na mão, é Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos lá. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ler. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Bom, nós vemos aqui que o texto ele apenas está falando para não julgar, para que ninguém julgue os cristãos de Colossos a respeito do que eles comem, o que eles bebem, ou em relação a alguma festa religiosa, que são as festas anuais de Israel, né? A celebração das luas novas, de mês em mês, não é? Que marcam os meses, e dos sábados, dos dias de sábado, realmente é o sábado da semana. Então não era para julgar os cristãos de Colossos a respeito desses temas aqui. Bom, primeiramente, nós vemos que nada fala aqui de que o cristão não precisa mais guardar o sábado, ou o sábado foi abolido, ou coisa do tipo. Não, está falando apenas para não julgar. Por que não julgar? Bom, primeiramente, a epístola ela foi escrita para os colossenses, ou seja, é uma epístola que foi escrita numa época diferente, num contexto diferente, para um povo específico, diferente do nosso, não é? E muitos, 2.000 anos atrás, foi há 2.000 anos atrás. Então, estava acontecendo algo na igreja de Colossos, em que Paulo ele estava é, combatendo aqui na sua epístola dirigida aos Colossenses. E para nós entendermos o que estava acontecendo, nós vamos ter que ver alguns pontos citados por ele aqui no capítulo 2 de Colossenses. Vamos lá. Em Colossenses 2, 4, ele diz assim, Paulo fala assim: falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Ou seja, ele nos dá a primeira dica aqui do que estava acontecendo na igreja de Colossos. Ele fala assim para os colossenses que ninguém engane eles com argumentos interessantes, porém falsos. Ou seja, estavam enganando os cristãos de Colossos com argumentos interessantes, porém falsos. Agora, nós vamos ler aqui versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses. Diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Opa! O que estava acontecendo ali? Vamos voltar aqui. Os cristãos de Colossos eles estavam sendo enganados com argumentos interessantes, porém falsos, e que eles também estavam sendo escravizados por isso. E ele fala assim, ele cita o termo vãs e enganosas filosofias, ou seja, era um argumento interessante, porém falso, que se baseava em vãs e enganosas filosofias baseadas em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo. Ou seja, não tinha nada a ver, por exemplo, com questão de abolição de sábado, porque sábado foi dado pelo Criador no Monte Sinai, né, dos 10 mandamentos, observado desde o Gênesis, não é?
Então é algo vindo do próprio Criador. Mas o que estava acontecendo aqui é que estavam introduzindo uma falsa religião lá em Colossos, que era baseada em vãs e enganosas filosofias, baseada em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e com argumentos interessantes, porém falsos, não é? E no versículo 11, Paulo fala mais. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Ou seja, introduziu aqui o assunto da circuncisão. Ou seja, as pessoas que estavam enganando os cristãos de Colossos com argumentos interessantes, porém falsos, com vãs e enganosas filosofias, com tradições humanas, fingindo uma falsa religiosidade deste mundo, também estavam obrigando os cristãos de Colossos a se circuncidar, certo? Isso nos lembra um tema do Atos capítulo 15 que eu vou responder num próximo vídeo. E continuando, Paulo fala aqui: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com alguma festa religiosa, celebração de luas novas ou dias de sábados. Ou seja, baseado nisso, que estavam introduzindo vãs e enganosas filosofias para os cristãos de Colosso, que se baseavam em tradições humanas, não no mandamento de Deus, mas sim na tradição humana, na falsa religiosidade desse mundo, com argumentos interessantes, porém falsos, em toda essa mistura de coisas, estavam julgando os cristãos de Colosso pelos dias de festas, pelos dias de lua nova e pelos dias de sábado, e também pelo comer ou pelo beber. Aí a gente pergunta, tem alguma coisa a ver com os mandamentos de Deus? Tem, no sentido de estavam utilizando os mandamentos de Deus de uma forma errada. Eu tento conjecturar que estavam obrigando os cristãos de Colossos a seguirem os dias de festas, os dias de lua nova e os dias de sábado numa forma restrita, com muita tradição humana em cima, com vãs filosofias e tudo isso fazendo uma falsa religiosidade, uma certa religiosidade que era falsa. Tudo isso com argumentos interessantes, porém falsos, como o próprio apóstolo Paulo diz. Ou seja, o que dá para entender desse texto aqui é que estavam mesmo com toda essa filosofia, não sei se era pagã, devia ser pagã, né? Porque nós vamos ler o próximo verso aqui, que diz assim, verso 18, diz assim: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos. Olha o que estava rolando em Colossos. Estava rolando um certo culto a anjos, culto aos anjos. Isso é paganismo? Isso é farisaísmo? Eu creio que seja algo relacionado aos dois, uma mistura dos dois, não é? Então, o que está acontecendo em Colossos? Fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Aí aqui, ó, versículo 20. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesse a esses sistemas de valores? Não mais obedeçais a regras como estas. Não não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinamentos meramente humanos, Esses regulamentos têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade e falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo. Prestem atenção nisso. Rígida disciplina para com o corpo. Mas não tem valor
algum para refriar as paixões da carne. Resumindo, tinha um pessoal lá em Jerusalém, lá em Colossos, na região de Colossos, que estava introduzindo, vamos dizer assim, um outro evangelho, além daquele que foi pregado por Paulo e pelos apóstolos. Neste outro evangelho, essa outra religião que era falsa, eles estavam misturando festas de Israel, dias de lua nova, dias de sábado, mandamentos de Deus lá no Antigo Testamento, né? Estavam misturando os mandamentos de Deus com muita tradição humana, certo? Com muita filosofia enganosa e tem até uma questão aí que parece até ser paganismo. Estavam introduzindo paganismo aqui, quando nós vemos aqui, ó, culto a anjos. O que será que era esse culto aos anjos citado aqui? E pior, essa religiosidade que estava sendo introduzida lá em Colosso, essa falsa religião, ela estava colocando muitas regras, como não toques, não proves, não manuseis. E Paulo diz assim, com rígida disciplina para o corpo. Rígida disciplina para o corpo. Ou seja, era uma espécie de ascetismo religioso, não é? Creio eu que era algo misturado com a tradição farisaica, não é? Obviamente estavam obrigando os cristãos a se circuncidarem, não é? Tradição farisaica, misturando com os mandamentos de Deus, misturando com uma falsa filosofia, transformando isso tudo numa falsa religiosidade, misturada com paganismo, culto aos anjos, misturado com ascetismo religioso, não toques, não prove, não manuseis, não é? Uma disciplina rígida para um corpo, tudo isso estava sendo introduzido lá na igreja de Colossos, e Paulo estava combatendo isso. Por isso que ele fala, portanto ninguém tem direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo bebeis, ou por alguma festa religiosa, ou dias de lua nova, ou dos dias de sábado. É mais ou menos isso que eu entendo sobre esse texto, certo? Vamos ver aqui, só que resumir o que houve aqui com os temas citados pelo apóstolo Paulo. Olha, vamos lá, do capítulo 2, versículo 4. Ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos, é só anotar isso. Depois, tende cuidado para que ninguém vos escravize com vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas, na falsa religiosidade deste mundo. E ele fala, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelos dias de festa, de lua nova ou sábados. E o que ele fala? Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Aí fala assim, que eram tradições humanas e falsa religiosidade, cheio de ordenanças como não toques, não proves, não manuseis. E Paulo fala que essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensino meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo. Então, é isso. Gente, pode pegar qualquer teólogo aí. Olha, não dá para saber exatamente todos os detalhes do que estava sendo ensinado nessas igrejas do primeiro século. Não dá para saber um todo, um completo. Mas dá para nós entendermos alguns aspectos dessa falsa filosofia que estava sendo introduzida na igreja de Colossos. É só pegar todos esses pontos em que eu citei aqui, que o apóstolo Paulo citou no capítulo 2 de Colossenses, e juntar, não é? Existem basicamente os pontos parecidos na epístola de Gálatas, não é? Juntando tudo isso, a gente consegue ter uma pequena ideia
do que era que estava sendo introduzido na igreja de Colossos, não é? Que Paulo estava combatendo na sua epístola. Então, resumindo, Colossenses 2, 16 e 17 não é um texto que está falando que o cristão não precisa mais guardar o sábado. Não, não é isso. Na verdade, é apenas um trecho que Paulo está falando a respeito de uma certa obrigação que os cristãos estavam passando a respeito dos dias de festa, lua nova e dias de sábado, junto com todo esse escopo de